Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos de todo o Brasil, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez, fique comigo. Me ouve, medita, porque tudo que eu falo com base dentro desse livro. Eu não vou além deste livro. Eu falo com base dentro desse livro. Eu tenho uma mensagem para nós, e o tema da mensagem é esse, você vai meditar comigo. Jesus de Nazaré. Então, Jesus veio da lei para cumprir a lei, e a lei o matou. Esse é o tema da mensagem. Jesus veio da lei para cumprir a lei, e a lei o matou. Mas por quê a lei o matou? Porque a lei era cega. Aqueles homens que viviam como hoje nós vemos dentro das denominações, aquelas pessoas estão cegas. Como o apóstolo Paulo fala que tinha um véu sobre aquele povo. E quando o véu fosse tirado, então, a partir dali, a pessoa começava a ver. E a lei, ela veio para poder trazer aquele povo no conhecimento, porque aquele povo vivia dentro de uma ignorância. Quando Deus tirou aquele povo de dentro do Egito, eles eram mais egípcios do que Israel, do que hebreu, porque eles tinham todos os costumes que tinha os judeus. Os judeus não, os egípcios, todos os costumes que eles tinham, eles pegaram para ele. Então Deus criou a lei. E essa lei foi para que, através dessa lei, eles andassem na obediência. Mas eles pegaram esta lei, pisaram por cima da lei, ultrapassaram a lei. O pecado veio por intermédio da lei, porque se não existisse a lei, não existia o pecado. Mas Deus Deus precisou fazer a lei para que esse povo andasse na lei, dentro dos mandamentos, por intermédio de Moisés que Deus fez. Mas o que aconteceu? O povo começou a fazer ao contrário. O que Deus diz, não mates, matava. Não adulterarás, adulterava. Porque naquele tempo, lá dentro do Egito, eles ali não respeitavam. Era tia, era prima, era irmã, era filha, era mãe, era pai, era tudo. Eles não respeitavam, por isso que Levítico diz assim, não descobrirá a nudez do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, e assim por diante. Por causa disso, o povo vivia dessa forma. Deus foi obrigado a colocar um freio naquele povo. Mas mesmo assim, o povo passou por cima dos mandamentos de Deus e continuou fazendo o que era errado. Tudo que se fazia para aquele povo, teve alguns que ficou tão fanático dentro da lei, que até fazer o bem era pecado, como nos dias de hoje. Hoje nós encontramos aí algumas seitas aí que se apega tanto no sábado, que o sábado para eles é muito importante, o dia de sábado para eles. Eles se apegam tanto, não como isso, não bebo isso, nem café eles não bebem, café tem cevada, Coca-Cola não bebo porque tem cocaína, cocaína não, né? Então eu não bebo coca, não bebo café, não bebo leite, não como isso, não como aquilo outro, não faço isso, não faço aquilo outro. Mas o pior eles fazem é desobedecer, porque a lei é maldição. Todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Qualquer um que está na lei, e quem é que
está na lei? Todas as religiões estão debaixo de maldição. A única que não está debaixo de maldição, que não é religião, que é a verdadeira igreja, é a graça. Porque a graça é a verdadeira igreja. Porque eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, você que é da graça. Mas aqueles que estão dentro dessas denominações, maldição. Está aqui, ó, Gálatas 3:10. Vamos lá. Por quê? Porque todo aquele que fazia um dos mandamentos da lei e não cumprir os demais mandamentos, que são 603, se torna maldito. Mas ainda que ele fazia os 603, os 13 mandamentos, ele se torna maldito, a mesma coisa. Porque a lei deixou de existir. Romanos capítulo 10, versículo 4. Então não existe mais lei, Jesus veio. Bom, mas voltando para o tema da mensagem. Deus enviou seu filho, Gálatas 4, versículo 4. Nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para cumprir a lei. Porque nem Moisés conseguiu cumprir a lei. Mas vindo Jesus para cumprir a lei. O que Jesus fez de errado? O que Jesus estava fazendo de errado? Ele veio para cumprir. E quando ele começou a cumprir, os religiosos, os santos daquela época, os crentes daquela época, começou a perseguir. Conforme nós hoje, o que nós estamos fazendo de errado? Nós precisamos da graça. Nós estamos falando dentro desse livro. Todos os pregadores da graça usam esse livro. Nós usamos esse livro para quê? Para desvendar a verdade de Deus. E para desmentir as mentiras que existem dentro desse movimento chamado igreja. Porque nós somos odiados, somos chamados de herege, somos chamados de falsos profetas, somos chamados de desigrejado, porque nós não queremos enturmar com eles, saímos de dentro deles e foi revelada a nós a verdadeira graça de Cristo. Então assim foi Jesus. Jesus veio para cumprir, mas eles começaram a perseguir. Começaram a perseguir João lá no Jordão. Quem é você que está batizando? Tem um aí, batizando no Jordão. Multidão está indo para lá. De repente, os fariseus, saduceus, foram para lá. Vai lá, saber quem que é esse homem. Chegou lá, perguntaram. Ele disse, não sou. Mas, não sou. É Elias, é Jeremias, quem você é? Isaías? Não sou. É profeta? Não. Quem é você, então? Para nós voltar e disser, aquele que nos mandou perguntar, eles querem saber. E nós temos que ter uma resposta. Eu sou a voz que clama no deserto. Nada mais do que isso. Então, eles começaram a perseguir João, e quando veio Jesus, eles começaram a perseguir Jesus, a ponto de levar Jesus à morte. E quem matou Jesus foi os crentes. Porque aquele povo que matou Jesus era o mesmo povo que vivia comendo pão. Era o povo que vivia atrás de milagre, atrás de cura, atrás de receber ou de ver alguns sinais. Foi esse mesmo povo que se levantaram contra Jesus naquela época. E quem era? Era o santo da época. Quem que eram os santos? Era a seita dos fariseus e dos saduceus. Porque Jesus nunca foi perseguido por nenhum ímpio, um descrente, como nós. Uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não faz parte de nenhuma denominação, não nos ataca. Ele não tem nada a ver com nós. Ele não nos preocupa com nós. Mas aqueles que têm uma religião, que está aí, porque esse povo da internet, cuidado. Aí, fica aí com essas mentiras aí, dizendo que não existe batismo, que não existe pecado, que não existe diabo, que não existe inferno. Cuidado com esses homens. Dizendo que não tem a volta de Cristo, que não vai ter e tal. Cuidado com esses homens. Os crentes que vivem fazendo isso com nós. Então, olhando para nós seguimos as pisadas de Paulo. Porque Saulo, saindo de Damasco, fugido, como vocês sabem, lá no capítulo 9 de Atos, ele foi para a Arábia.
Diz os teólogos que ele ficou 14 anos na Arábia. Quando ele veio a Jerusalém, ele quis se juntar aos apóstolos. Mas os apóstolos começaram a ter um pouco de medo, de cisma dele. Mas ele mostrou para os apóstolos que ele era um que tinha o chamado de Cristo. E aí eles começaram a dizer, na cidade de Alexandria, por onde Paulo passou, começaram a dizer, onde Paulo pregou, que o povo tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado, guardar a lei e tal. Então Paulo se reuniu em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos você vai encontrar isso. Paulo reuniu em Jerusalém para discutir a respeito da lei. A lei são 613 mandamentos. Dos 613 mandamentos, com os anciãos, com os presbíteros, com as autoridades de Jerusalém. Reuniu Paulo, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, reuniram ali. E chegaram ao fim da discussão, chegaram a um acordo que 4 coisas da lei eles tinham que guardar. Afastar-se da idolatria, carne sufocada a ídolo, da prostituição e do sangue. Essas 4 coisas. As demais, normal. Ali não diz, você tem que continuar dando dízimo, vocês têm que, não. Vocês têm que ser fiel no dízimo, nas ofertas, vocês têm que continuar participando da Páscoa. Não, ali só essas 4 coisas da lei foi dado. Olha ali no capítulo 15, me parece que ali pelo versículo 20 de Atos você vai encontrar essa passagem. Mas eles mataram Jesus, por quê? Eles não eram homens da lei? Eles não estavam dentro da lei? Jesus não veio para cumprir a lei? O que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, de 5:17 de Mateus. E ele cumpriu a lei. É lícito pagar imposto a César, dar a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Então ele nunca, jamais, tudo que ele falava, tudo que ele fazia dentro da lei, porque ele veio para cumprir, ele veio debaixo da lei. Ele não veio acima, ele veio abaixo da lei. Ele andou como um discípulo de Moisés. E ele foi morto por causa da verdade. Então, quem matou Jesus? Foi os próprios crentes. Então, hoje, esse povo que estão cego dentro dessas denominação que guardam a lei, são cegos como cego eram aqueles que eles não conheceram Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade. Com tudo que ele fez, ele foi rejeitado e foi crucificado por ordem das autoridades da lei de Moisés. Então, meu irmão, hoje não é diferente. 2000 anos se passou. Essa incredulidade ainda continua. Esse fanatismo ainda continua no coração desse povo até o dia de hoje. Por isso que uma não se dá com a outra. Uma prega a cura. Nem aí. Aqui é cura. Sei lá, Deus é amor. Só cura, cura, traz os doentes, traz. E o povo corria. Vem, assembleia, aqui você é batizado no Espírito Santo, você vai para o céu. Então vamos para lá. Nós queremos ser batizado, falar a língua dos anjos e ir para o céu. Outra veio, que é universal, veio pregando riqueza, prosperidade. É o que o povo quer, é riqueza. Então, o povo começaram a ir. Mas esse livro, Jesus disse, não ajuntei tesouro na terra. Mateus 9, Mateus 6, versículos 19, 20 e 21. Onde ladrão a traça e a ferrugem destrói. Juntai tesouro no céu, porque onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Então, meu irmão, é o que os homens hoje estão fazendo, é isso. Eles estão em busca de bens material. E Jesus foi morto por causa da verdade. E nós, da graça, somos perseguidos por causa da verdade. Se nós unir a eles, acaba. Ele não vai mais nos perseguir.
Se eu quiser abrir um salão, encher de cadeira lá de banco lá, fazer uma tribuna e começar, traz os doentes, vamos fazer campanha, batismo, ceia e tal, pronto, todo mundo vira amigo meu. Se eu, os demais irmãos da graça aí, abrir um salão e colocar uma placa lá e tal, é o que eles querem. Mas nós não somos do meio deles, porque Cristo nos libertou desta prisão e hoje estamos libertos pela graça alcançada por Cristo. Meu irmão, fique com esta palavra. Não tenha dúvida. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal, curte esta mensagem. E eu fico muito grato por você. Graça e paz para todos vocês. Goodbye, goodbye.